Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Que Deus seja louvado e honrado. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento e sabedoria. E que todos tenham assim, um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 15 de novembro de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 8, que ela tem como título Gigantes da Fé, Josué e Calebe. Essa lição aí, meus amigos. Gigantes da Fé, Josué e Calebe. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, fala sobre dois jovens que tiveram uma vida bastante difícil dentro do povo de Israel, onde eles foram escravos, no Egito, no meio assim de um deserto abrasador. Eles vagaram junto com o povo de Israel, presenciaram os belos feitos de Deus durante todo o processo ali do Êxodo, e eles estavam assim numa geração ameaçada de morte por se oporem, à incredulidade, e já na velhice foram vencedores e tiveram a oportunidade de passar ali no Rio Jordão e tomarem posse da terra prometida em meio a duras lutas, 40 anos depois, contra os cananeus. E esses dois gigantes que nós estamos falando chamam-se Josué e Calebe. E a lição 8 que inicia-se hoje, ela está baseada nos seguintes livros e capítulos das Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 3, Números capítulo 13, 14, 26 e 32, Josué 14, Deuteronômio capítulo 1, Lucas capítulo 6, Josué capítulo 15, Juízes capítulo 1 e Juízes capítulo 3, Lucas 18, Josué 19, Hebreus capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 3 e Romanos capítulo 12. E na abertura da lição de hoje, tem um desenho que representa o que nós estudaremos durante toda essa semana, onde nós estudaremos com bastante detalhes, que vocês podem observar aí, meus amigos, e aqui nós vemos, na abertura dessa lição, esses dois homens aqui, que são Calebe e Josué, que foram assim gigantes da fé, porque foram vitoriosos na sua caminhada com Cristo, desde de novos, assim, quando eles foram um dos 12 escolhidos para espiarem a terra prometida, a mando de Moisés, e os únicos realmente que trouxeram ideias positivas naquelas terras foram justamente esses dois aqui, Calebe e Josué. A gente sabe que se pode ver no desenho, diante de um grande conflito, espiritual, mas que esses dois homens estavam armados física e espiritualmente. E o cenário que nós vemos aqui, desse conflito cósmico, que aparece nesse desenho aí, esse conflito cósmico, que é espiritual, entre o mal, que é Satanás, e o bem, que é Deus, foi nesse cenário que Josué e Calebe foram vencedores. E aqui, vocês podem ver aqui, são os 10 espias, que eles foram junto com Calebe, que eles se apequinaram, se amedrontaram
tiveram medo, mesmo diante da promessa de Deus, que aquelas terras seriam realmente do povo de Israel, né? E que realmente aquelas terras eram determinadas para esse povo de Israel. Mas diante deles olharem lá e verem homens fortes que habitavam ali nas cidades cananeias ali da Terra Prometida, diante desses homens fortes assim, eles trouxeram para Moisés algo negativo, dizendo que era impossível de conquistar aquelas terras. E já Josué e Caleb falaram que a Terra Prometida ela era muitíssimo boa, ou seja, trouxe algo positivo de lá e que Israel deveria possuí-la. E pela fé eles encorajaram por Israel a ir sempre em frente, ter confiança na promessa de Deus. E 40 depois, numa segunda geração, os mesmos Josué e Caleb estavam lá, mesmo com dificuldades, e passaram para essas terras dos cananeus e foram vitoriosos, mostrando como deve ser uma liderança, né, comprometida com Deus, uma liderança positiva, né? E é isso que nos dá o exemplo para todos nós. As experiências com Deus que desde crianças moldaram o caráter, né, de Josué e Caleb, que eles obtiveram coisas positivas de pessoas que foram realmente exemplos para eles. E eles foram grandes líderes e nos momentos decisivos ficaram ao lado do Senhor e foram vitoriosos. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, para nós refletirmos, que diz: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram, que está em Hebreus 13:7. Aqui o apóstolo Paulo enfatiza que nós devemos, no meio cristão, nós imitarmos bons exemplos de pessoas para nós não desviarmos dos caminhos de Deus. E foi o que fez Josué e Caleb, que eles copiaram realmente a conduta de pessoas que estavam ali, principalmente de Moisés, pessoas positivas que eram consagradas a Deus. E Caleb e Josué foram um exemplo de líderes a ser seguido, pela consagração que eles tinham, pela retidão, pela honestidade, pela confiança, pela fé em Deus, um exemplo de fidelidade. E eles obtiveram grandes vitórias em Cristo até na velhice. E nós como pais, né, devemos saber que nossos filhos, eles aprendem de nossos exemplos, da nossa conduta, né? E por isso nós devemos ser pessoas de bom caráter, honestos e compromissados com Deus. O que nós vemos hoje pela mídia, pelos meios de comunicações, são pais envoltos em vícios, bebidas, em jogos, libertinagens, e os mesmos ficam preocupados com o futuro de seus filhos, para que eles não sigam maus hábitos, mas se eles dão maus exemplos, com toda certeza esses filhos trilham nesse caminho. Mas no mundo em que nós vivemos, dentro de um grande conflito cósmico, as pessoas acham mais confortável, mais fácil seguir o que é errado. E até copiando a conduta de governantes, né, corruptos que nós temos hoje, governantes mau caráter, a favor de liberação de drogas, de abortos, a favor de gêneros. E com certeza seus filhos arredarão para esse lado mal. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 15, ele nos diz: porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois faço
o que prefiro, e sim o que detesto. Olha aí Paulo falando. E a maioria se identifica como o apóstolo Paulo, que ele fala nesse texto, né? Paulo fala da luta interna que todos nós temos e deixamos nos envolver pelas coisas más do mundo e deixar Deus sempre em segundo plano, não seguindo o caminho de Deus, e começa a praticar o mal, às vezes nem percebe, porque o pecado está habitando em você e tomando o lugar de Deus. E desde quando nós nascemos, nós somos educados, somos assim moldados para observarmos bons valores, seguirmos pelo poder dos exemplos que nós vemos. No nosso lar, por exemplo, nós aprendemos assim coisas mais simples, mais básicas da vida. Quando criança, né, como aprendemos a andar, a comer, a andar de bicicleta, a falar, expressar assim sentimentos, emoções, ao imitarmos as pessoas com quem nós convivemos e que estão ao nosso lado. Da mesma forma também, na vida adulta, ainda nós precisamos de bons exemplos e modelos. Embora nós nascemos com a inclinação para o mal, e nós não somos perfeitos de forma alguma, mas pelos ensinamentos que nós recebemos de Deus, pela forma com que Deus conduz a nossa vida, nós podemos mudar as coisas, admirar, seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram gigantes, como o caso de Josué e Caleb, que foram esplêndidos líderes que devem ser copiados. E nessa semana, as oportunidades de nós refletirmos sobre o sucesso espiritual de Josué e Caleb, em momentos assim decisivos, que caracterizaram a fé desses grandes homens, e assim nós nos aprofundaremos em estudos diários como, por exemplo, quem foi Caleb? Qual foi a sua importância dentro do povo de Israel? Nós saberemos a resposta em estudos nessa semana com detalhes, está lá em Números capítulo 13, versículo 6, Números capítulo 13, versículos 30 e 32, Josué capítulo 14, versículos 6 e 14. E ao ver a vida e a coragem de Josué e Caleb, o que significa seguir o Senhor de todo o coração? Saberemos em estudos diários nessa semana. Caleb ofereceu sua filha chamada Axa em casamento para aquele que conseguisse conquistar a cidade de Canaã de Debir. Mas o que essa história revela sobre o poder do exemplo? De que maneira a atitude de Caleb está sendo refletida na geração mais jovem? Nós saberemos a resposta que está lá em Josué capítulo 15, versículos 16 até 19, Juízes capítulo 1, versículo 13, Juízes capítulo 3, versículos 7 a 11. E também Josué, ele dividiu a terra prometida para 12 tribos de Israel. Porém, a herança que cabia para ele recebeu por último. Quais as implicações desse fato que ocorreu? Nós saberemos em estudos bem aprofundados nessa semana, que está lá em Josué, capítulo 19, versículos 49 até 51. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E o próprio Jesus, em João 14,6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus sendo claro que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, para você não se enganar, você tem que se instruir mais, para você não cair em caminho errado, ver o que diz as Sagradas Escrituras e fazer estudos diários
né? Absorvendo com sabedoria esses valores que Deus nos dá para nós. E aqui dentro das Sagradas Escrituras, aqui no livro de Josué, nós temos realmente Josué e Caleb como exemplos a ser seguido. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha realmente um dia bastante abençoado ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.